Olá pessoal, bem-vindos a Eletricity. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre acessórios para eletrodutos. Então se liga. Você já ouviu falar em box, unidute, macho giratório? Quer conhecer um pouquinho mais sobre esses componentes? Então vem comigo para a bancada. Mas antes eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar um like. Nós vamos mostrar basicamente acessórios para ser colocado nas extremidades dos eletrodutos para que eles sejam conectados em caixas ou quadros elétricos. Eu vou começar falando da bucha e da arruela. Elas trabalham juntas. Eu vou mostrar como que é a função, por exemplo, desse tipo de eletroduto. A NBR 5410 no item 6.2.11.1.9 deixa claro que quando você vai passar de linhas abertas para linhas fechadas, essas linhas fechadas têm que ser rematadas com bucha, que é essa peça aqui. Então, suponhamos que eu esteja passando cabos em uma eletrocalha e vou passar para um eletroduto. Eu vou ter um acessório específico, esse vídeo nós não vamos mostrar, mas um vídeo breve vamos falar sobre acessórios para eletrocalhas. Então, suponhamos que eu vou sair, eu tenho uma chapa furada, eu vou simplesmente colocar primeiro a arruela, que é roscada diretamente no duto, dessa forma aqui. Eu vou deixar um espaço aqui suficiente para que eu consiga introduzir na chapa e depois ele vem a bucha, que vai vai rematar a ponta. Vou tentar posicionar para mostrar como que é a bucha. Olha aqui, ó. Ela tem essa ponta abaulada, é justamente para proteger a transição do cabo e a entrada dele aqui. Vocês vão entender melhor essa parte de fixação quando eu for falar agora de todos esses outros acessórios aqui em menor escala. Nós vamos utilizar essa caixa, vocês vão conseguir entender melhor aquilo que nós estamos falando. Eu vou começar mostrando o unidute. Nada mais é do que um tubo de alumínio, se a gente puder descrever aqui de uma maneira mais simples, é um tubo de alumínio com parafuso de fixação. Você vai encontrar ele com um parafuso, com dois parafusos, vai depender do fabricante e da seção dele. Ele tem a ponta roscada, então isso aqui eu encaixo no eletroduto e essa ponta passa a ter rosca. Aqui eu vou encaixar aqueles acessórios que nós falamos, a arruela e a bucha. Eu estou com um outro modelo aqui, menor um pouco. Eu vou aplicar na caixa e vou mostrar como é que funciona. Olha só, eu vou primeiro abrir aqui e o eletroduto, tá aqui, eu estou com um eletroduto de PVC. Você vai simplesmente introduzir o eletroduto aqui, pressionar, apertar com a chave adequada, a chave Phillips. E o que eu fiz aqui agora? Eu não tinha rosca na ponta do meu eletroduto, basicamente passei a ter. Com isso agora, eu consigo fazer a saída da minha caixa. Como? Vou colocar primeiro a minha arruela. Depois da arruela fixada, eu vou colocar e travar a bucha por dentro. Vou tentar posicionar. Tá vendo como é que fica o aspecto? Vou voltar para a posição aqui, apenas para eu colocar, para eu fazer o aperto. Depois que você fez o aperto, esse é o acabamento. Então você tem aqui a transição para poder entrar com o cabo, a ponta que é abaulada, como nós falamos. E você conectou o seu eletroduto a uma caixa. Poderia ser um quadro elétrico. Poderia ser também, um outro exemplo, poderia ser também um eletroduto, por exemplo, como esse aqui, galvanizado eletrolítico. Vai funcionar da mesma forma. Mesma forma. Mesmo tipo de acabamento. Se você precisa utilizar eletrodutos flexíveis, nós temos um exemplo aqui. Esse tipo de eletroduto nós sabemos muito bem que ele é para ser embutido em alvenaria. Existem eletrodutos flexíveis aparentes, eu estou apenas simulando aqui a situação com ele. Nada impediria também dessa caixa ser uma caixa de embutir e você querer fazer o remate da ponta com a bucha, a arruela e o unidute. Agora veja bem, se eu tentar fazer aqui a mesma coisa que eu fiz com os eletrodutos rígidos, eu já não vou ter a melhor fixação.
Ó, eu tenho apenas o parafuso fazendo o furo na mangueira. Se eu tentar aqui, se eu forçar um pouco mais, essa mangueira já vai se soltar daqui. Então, ele não é recomendado para esse tipo de duto. Eu vou mostrar que existem acessórios específicos para isso. Por exemplo, que é o outro acessório que nós vamos mostrar, que é o box. Basicamente, o box, se você verificar, ele quase se assemelha ao Unidut. Tem algumas pequenas diferenças que nós vamos detalhar. Vou retirar esse aqui, não vamos utilizar mais. Também, basicamente, um duto de alumínio. Com essa pequena diferença aqui, a fixação. Você pode notar que eu tenho um anel, que ele vai se mover de acordo com que eu pressionar esse parafuso aqui, ó. Se eu pressionar esse parafuso aqui, ó, pressionei o parafuso, você pode notar que está fechando o centro. Se eu começar a abrir aqui, ó, eu tenho condições de colocar meu eletroduto flexível, que é o que eu vou fazer aqui. Vou colocar o eletroduto, fazer o aperto. Fiz o aperto até o final. Olha o aspecto como ficou. Olha como é que eu tenho muito mais segurança, como está muito mais fixo o meu eletroduto flexível. Agora, o que eu vou fazer? O mesmo processo. Arruela até o final. Essa arruela aqui é o seguinte, se eu tiver uma ponta de rosca um pouco maior e eu precisar ajustar em relação à bucha, eu tenho essa condição, porque ela é passante. Ou seja, eu vou enroscá-la aqui até que ela chegue no limite do Unidut. A bucha tem isso aqui que me limita. Então eu só vou conseguir enroscar ela até que a rosca entre em contato com essa parte. O restante do ajuste eu vou fazer com a arruela. Então aqui da mesma forma, eu vou introduzir na caixa, fazer o aperto da bucha. Eu estou fazendo um aperto apenas manual. Vai ter o mesmo tipo de acabamento. A vantagem que nós falamos é aquela. Eu tenho uma fixação do eletroduto muito melhor aqui. Tem um outro tipo de eletroduto flexível conhecido, que é o Seal Tube. Eu tenho um pedaço de Seal Tube aqui. A diferença dele é o seguinte, ele tem um interior em malha metálica, ele é metálico, completamente metálico por dentro, em forma de espiral, e tem essa cobertura de material plástico. Se você tentar usar no Unidut, você vai ter o mesmo tipo de problema daquele duto flexível. Você vai colocar ele aqui e tentar pressionar, o único ponto de fixação é esse parafuso, e ao movimentar, ele vai acabar se soltando. O que é recomendado então? Um outro acessório que nós vamos apresentar, que é o macho giratório. Também praticamente idêntico aos demais, a diferença é que você vai ver que ele não tem nenhum tipo de parafuso para fixação. Ele é específico para ser utilizado no Seal Tube. A ponta é idêntica, está aqui com apenas a rosca com bucha e arruela. Você vai ter dois modelos, o macho giratório, que é esse aqui, e o fixo. Esse aqui, ó, eu tenho a condição de que quando eu colocar o meu Seal Tube aqui, ele gira 360 graus aqui, ó. Se eu tiver o fixo, eu já não tenho essa opção. Aqui dentro eu tenho uma rosca contrária. Então, se eu fiz o corte do meu Seal Tube, deixei ele bem acabado, eu simplesmente vou fazer isso aqui, ó. Vou introduzir ele aqui e vou rosquear ao contrário. Estou fazendo o sentido de rosca ao contrário. Se for o caso de precisar de um pouco mais de força, você vai utilizar uma ferramenta adequada. Mas alguns tipos, ele é tão bem projetado que eu consigo fazer com as mãos. Olha aqui o tipo de acabamento que eu tenho. Olha, ele não vai se soltar, ó, completamente fixo. E agora, como eu falei, ele tem a mesma característica aqui. Eu vou simplesmente colocar na caixa, colocar a bucha, ajustar a arruela e vou ter esse tipo de acabamento. Ou seja, existem acessórios específicos para cada tipo de eletroduto. Lembrando mais um aqui, voltando ainda nos box, eu tenho, por exemplo, o box curvo. Basicamente o mesmo sistema,
mesmo sistema de fixação, porém, ele já é curvo e tem uma janela de inspeção e facilidade para passar os cabos. Se você verificar dentre os grandes fabricantes aí de acessórios para eletrodutos, você vai encontrar uma série de acessórios que vão facilitar quando você for fazer o tipo de trabalho como esse aqui. Então é isso, pessoal. Essa foi mais uma dica da Electricity. Se tiver algum tipo de acessório que você gostaria de ver detalhado aqui no canal, deixe nos comentários. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.